desenhou na ampliação, a gente vai fazer exatamente os quartos, não, mas exatamente isso que a gente fez. Então, aqui Isso. para o pavimento superior, para Isso. térreo. Aqui o que vai aparecer então, ó? O que a gente está ampliando? Não está ampliando isso aqui, ó? Não para 50, né? Não, para 20 a gente está ampliando isso aqui, não tá, ó? Isso. Sim. Que é um banheiro e outro banheiro. Então, o detalhamento disso já está lá, por isso que a gente não precisa de mais nenhuma informação Sim. além dessas daí, Tá bom. tá? Então, vocês só tem que ficar ligeiros aqui, ó, porque, ó, num a gente tem tubo de queda e ventilação saindo de um, tá? Então, vamos fazer, façam, por exemplo, né, ó, se fizer o alinhamento aqui nele, ó, faz ele ficar todo alinhado, assim, ó, para ficar melhor para pegar a informação. Tubo de queda desce, ventilação sobe. Ventilação sobe, então isso tem que estar alinhado com isso, tem que estar alinhado com isso e com isso, porque você estica a régua e já mostra lá onde que vai estar a ventilação, ó. TV1 vai estar aqui, TV2, ó, vai estar mais ou menos aqui, ó, tá? E ela está saindo aonde? Está saindo na parede, ó, na parede. Aqui é um telhado nesta direção, um telhado nesta direção e aqui tem uma calha. Então vocês lembram que assim, para calha na água pluvial a gente tem que ter no mínimo 2 saídas. Então essa saída ela vem para esse tubo de queda, por isso que ele está aqui pertinho. Essa daqui é a mesma coisa, ó. Essa saída está aqui perto desse tubo de queda. A gente chamou isso aqui de AP1, então água pluvial 1. O diâmetro mínimo disso lá pela norma, está na aula, é 75. O diâmetro mínimo desse AP2 aqui, ó, 75. Certo? Tem o projeto daqui, ó. A gente fez o projeto daqui, não fez? A gente fez Então, ó, peraí, tá aqui. o TQ2, ó. Ó, então a gente fez o seguinte aqui, ó. A gente também, no caso da bacia, na saída da bacia, ó, que tá aqui, ó, a gente colocou o TV3 e o TQ3, certo? Eles estão no mesmo tubo. Então TV3 50 milímetros, TQ3 é a mesma da bacia, 100 milímetros. Aqui, ó, a gente fez os dois descendo por aqui também, ó. Ele tá na saída do ralo, exatamente aqui mesmo, ó. Pode fazer assim, ó, como aparece lá no exemplo para vocês ali, né? Nessa folha, aparece o que, ó, TQ4, que tá embaixo, de 50, opa, não, 75, e vocês podem colar outra bola nela, tá? TV4, ventilação 50. Veja que essa ventilação, tubo de queda desce, ventilação sobe. Ele tem que aparecer aqui e tem que aparecer lá. Entenderam? Sim. Ó, então aqui a gente vai ter, por isso que chama aprumado. Se a gente não faz, por que a gente faz as plantas não para 50? Essa é a única forma da gente mostrar que isso acontece nos pavimentos, senão a gente não teria como mostrar isso, ó. Porque que é importante, se eu sei que tem um tubo subindo aqui, na hora que eu vou concretar essa laje e tem a viga que apoia essa laje, eu já deixo uma passagem de tubo. Tem um tubo de 50, eu deixo um tubo de 75 para poder dançar com ele no meio, passando no meio da viga, aqui, ó, tá? O outro tá para cá, ó, mais ou menos aqui, ó. Então, aqui tem o TV4, que é a ventilação, 50 milímetros.
E olha onde que ele vai dar, ó, pertinho, aí vocês têm que ver onde que ele vai dar. Ele vai dar pertinho do outro aqui, ó. Só cuidado para não encabalar o desenho, tá? Deu para entender aqui, turma? Deu para entender? Sim. A partir disso, ó, então vamos lá. Esse esgoto ele está descendo da bacia. Esse esgoto ele está descendo dessa bacia. Então eu tenho, ó, tubo de queda e tubo de queda. Aqui é o TQ1, 100. E aqui é o TQ2, também de 100. Aí eles vão sair aqui, ó. Eu tenho que reproduzir. A ventilação está para cima, não está? Certo. Tá, aqui eu só represento o que está descendo. Tudo bem? Então aqui vai ser o TQ1 100 milímetros, que é o que sai da bacia. E o TQ2 também 100 milímetros. Tá? Eles vão lá para baixo também, não vão? Sim. Ó, um vai sair aqui e o outro vai sair aqui, ó. Aqui uns 100 milímetros. TQ2 100 milímetros. A gente fez esse banheiro, não fez? Sim, Até aí, tudo bem ou eu tô indo muito rápido? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ó, Professor, eu tinha só uma dúvida. pode falar. Você quer a legenda em todos os desenhos? Tipo, eu sabia da relação de materiais. Pode mas fazer legenda a também? relação e a legenda nesse daqui. Então só todos precisa os de uma? desenhos, Hã? Então só precisa Vocês de uma. podem fazer a relação no último desenho. Tá. Sabe aquela relação modelo que eu dei para vocês? Faz um daqui. Se vocês olharem lá, você tem térreo, promada, primeiro, segundo, terceiro. Vocês podem fazer numa só e pode ser na folha. Isso aqui dá numa folha, eu acho que é 1. A1. É, porque ó, Aqui vai ter 20 vai tabela, dar né? 40 centímetros. Professor, dá pra fazer em 2 a 2. Hã? Dá pra fazer em 2 a 2 também. Então é um. Melhor numa. Por causa disso aqui, ó. Para deixa você, alinhado, pra você poder esticar a régua e eles ficarem todos alinhados. Tá? A1, então. Manda no. Acho melhor. Vou mandar no grupo depois. Esse exemplo que eu mandei para vocês, ele, se eu não me engano, ele está no A1. Então você enxerga uma coisa em. Eu coloco depois cima da ó, outra. que eu tirar o escanear isso aqui, eu já coloco lá, já escrevo embaixo. Ó, tem as outras tubulações, então. Tem um TQ3 aqui e tem um TQ4 aqui, ó. Esse TQ4 é de 75. Então, olha só. O banheiro é esse aqui, né? Que a gente fez, eu nem lembro mais. A gente fez a saída, o que vai determinar a saída desse esgoto aqui, ó, é essa saída da bacia que está indo para lá, ó. Então a gente fez essa bacia indo direto, o chuveiro interligando aqui, outro ralo vindo aqui, né? Pequeno, a pia lançando aqui e vindo para cá, uma ventilação, tá? A ventilação aqui vindo para cá, porque isso aqui é uma caixa de gordura, lembra? Não mexe com óleo. A gente fez uma caixa, a gente fez uma caixa de gordura porque ia ficar resíduo aqui. E aqui vai para a caixa de inspeção, ó, tá? O que está faltando fazer aqui é a ventilação desse trecho aqui, ó. A ventilação ela só está ocorrendo aqui, ela não está ocorrendo aqui ainda. A gente vai ter que colocar a ventilação nesse caso. Deixa eu ver aonde.
A gente talvez tenha que deslocar isso daqui um pouquinho para trás, ó. Que a gente tem que conectar a ventilação. Esse daqui vocês vão passar link depois, né? Eu já tinha feito, eu tô com ele pronto, tá, pessoal? Mas tudo bem. Não, é só fazer uma conexão aqui numa ventilação, ó. A gente tem uma ventilação É esse, aqui. né? É. Beleza. A gente conecta uma ventilação aqui, ó. Ele vai ter que mexer na parte pra cá. Chegar um pouquinho a caixa para trás e isso daqui um pouquinho para lá. Ó, faz isso aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá. Tá? Ele vai passar por cima, vai ter esse círculo aqui entre Aham. uma conexão e outra. Aham. Porque esse daqui ele tá fazendo a ventilação da caixa mesmo. Aqui vai pegar daqui, vai fazer a ventilação aqui em cima desse. Aqui, e aí leva para cá. Tá. Tá? Pode chamar ele de TV7. Eu só não entendi. Como é que vai... Esse aqui vai vir pra cá. É, esse daqui você tem que jogar um pouquinho ele para trás, um pouquinho mais para trás para conseguir colocar um T. Ele Igual vai esse colar na aqui, ó. parede, então. É, pouquinho, pouca coisa. Tá? Essa tubulação não tem problema, até se for o caso, ela vir aqui e já cair direto nela, ó, pela parede. Nesse caso, porque não vai ter outro jeito. Porque por que a gente tem que interceptar aqui? O cheiro volta daqui tem que ser antes de chegar nessa caixa e antes de chegar nessa caixa. Por isso que a gente conecta essas duas, tá? Tá. Aí Bom, esse TV7 ele vai subir até aqui, certo? aí ele tem que... Isso. E Então, aí ó, pega a medida aqui e sobe até lá em cima. vamos fazer... Ele tá mais ou menos aonde, ó? Ele tá mais ou menos aqui, ó. Então, ó, TV7, 50. Aqui ele vai ter que ser desviado, ó. É melhor a gente fazer um barrilete, o outro ele tá saindo aonde? Deixa eu ver o desenho. Mas em muda. Presta desenho aqui um pouco. O outro tá pra cá, né? A gente tem que pegar essa... Que distância? Vocês têm uma régua aí? Só pra gente ver essa distância daqui pra cá, ó. Tem um milímetro. É esse mesmo. Não, não é esse. Não, esse é o meu. O meu tá aqui dentro. Aqui a gente tem um probleminha. Vamos ver se é um problema muito grande ou muito cabeludo. Ele está 3 metros e 80. Qual que é a questão, ó? 3 metros e 80, ele vai sair aqui, ó, no muro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que desviar esse tubo, quando ele chegar aqui em cima, a gente tem que desviar ele aqui no tubo, para ele correr dentro da parede. Tá? E ele vai ficar próximo desse daqui, ó. Mas aí a gente vai representar esse desvio aqui. Esse desvio ele tem que aparecer aqui, ó. Então a gente vai ter que juntar o TV7, que vai estar por aqui. Vamos juntar o TV7 no TV6, que vai estar aqui. Vamos correr com ele por aqui pelo forro. Então o forro de baixo, então ele aparece aqui. Quando a gente está desenhando o piso, ó, a gente não desenha o que está embaixo, ele vai estar embaixo, ó. Ele vai estar num forro desse daqui, ele vai estar nesse piso. E a gente corre ele para cá, e aí faz um só, pode, sei lá, TV6. Aí ele pode virar um só, TV6, tá? Fio de 50, TV6, TV6, fio de 50. Tudo bem? Certo. Bom, essa tubulação, vamos lá. Só ver como que eu tinha feito, ó. Coloquei a caixa de gordura aqui. E essa tubulação, ela está vindo nessa distância direto para essa caixa de inspeção. Ó, primeira vantagem da gente fazer isso, ó, essa tubulação a gente já liga lá direto.
tá? Essa caixa, ela está próximo desse tubo de queda. Essa daqui, a gente pode direcionar para cá, duas opções. Ou a gente faz mais uma caixa de inspeção, tá? Ou tá dentro dos 2 metros, beleza. O que a gente pode fazer? Coloca uma curva longa, pé de coluna, coloca uma curva longa na horizontal e entra com ela aqui, ó. Beleza? Então, ó, esses 2 tubos de queda que vêm do banheiro de cima, os 2 vêm para essa caixa. Como que a gente representa essa caixa? Vocês vão ver lá no desenho. Estão vendo? Bonito? Deixa eu abrir lá o desenho. Azul que você quer? Tem esse daqui. Deixa eu achar. Vou começar a correr amanhã, vocês começam a correr. Pode ficar amanhã? Esse aí eu acho que, mano, eu vou... Você vai ótimo. ter que fazer um dia. Tem que tirar um dia com as vezes. Ou você quer, tipo, que eu fico Ó, o restante a gente representa assim a Você caixa, ó. faz isso. Ó. Aqui, ó. Você A vai gente pra- representa assim, ó, com esse bumerangue, uma caixa de inspeção. Então ele vai ter uma paredinha e a gente representa ele assim. Que horas são, pessoal? Só para eu... 5h20. Beleza. Pois é, A noite é uma criança. Olha só que coisa legal aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui a gente tem nesse... Pega o área de serviço aí. É esse aqui? Ó, turma, olha que coisa legal aqui, ó. Ó, a gente tem um tubo de queda e um tubo de queda, não tem? Olha o que vai acontecer lá embaixo. Se a gente posicionar essa caixa, como que a gente escolhe a locação dessa caixa? Onde fica melhor para ligar. Olha aí que beleza. Já liga direto. Como que é a ligação disso? Aí ele vem da coluna, eu estou fazendo na vertical. Pega aquela curva longa e já liga direto praticamente na caixa. Olha que beleza. Tá? Já liga para cá. Então vocês podem colocar o meio, joga ela bem no meio, tá? Para cá. Esta caixa liga nesta. Tudo bem? Então a gente já resolveu este banheiro, os 2 banheiros de cima. Aqui tá faltando a cozinha, tá? Aí o que a gente tem que analisar, ó? Antes de fazer isso, pessoal. Lembra que eu falei para vocês, ó, aqui a gente tem olha aqui, ó. 9863, 9763. Tem um ΔH aqui, ó, de 1 metro na rua. Desnível. Essa rua é uma desgraça. Ela tem um desnível 1 metro. Num lote desse daqui é quase 20%. É muita coisa, é uma rua muito inclinada. Então, assim, a tendência da água de chuva, ela vir para cá. O esgoto, eu posso optar se eu levo para cá ou levo para lá. Se eu concentro todo o meu esgoto para lá, como naquele exemplo que eu mostrei para vocês, eu deixo a água de chuva para o lado de cá. Tudo bem? Então, ó, aqui o que a gente vai ter de esgoto, né? Só da cozinha. Aqui a gente tem que lançar numa caixa de gordura. Eu estou fazendo aqui tracejado, neste andar, seriam as vigas, ó. Eu posso ter uma viga aqui, posso não, eu tenho uma viga aqui, eu vou ter uma viga aqui. Não precisa desenhar, mas eu estou mostrando só para vocês como que é a estrutura dessa casa. Por que eu vou fazer isso? Ó. Eu tenho uma viga aqui, eu tenho outra viga aqui. Outra viga aqui. Tá? Então, isso tudo eu não tenho parede, certo? Aqui o que a gente tem que instalar? Uma máquina de lavar louça, que ela vai ficar embaixo da pia, e a pia. A ligação é muito simples aqui. Eu tenho que levar o sifão daqui para cá. Um sifão só central.
eu posso fazer a ligação dessa máquina de lavar diretamente. Vocês já viram um T? Coloquem aí no Google de vocês, T para a saída de máquina de lavar para sifão. Vocês vão ver um T adaptador. Eu acho que o nome dele é um T adaptador de máquina de lavar para o sifão. Vocês instalam ele próximo do sifão, ou seja, eu não preciso fazer necessariamente, num caso como esse, uma instalação específica para a saída da máquina. Vocês viram? É isso aqui, ó. Isso aí. Então, assim, com uma saída, eu resolvo. Só que eu não tenho parede embaixo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente faz aqui, ó, essa tubulação saindo aqui. A gente faz isso aqui, ó. Leva ela para lá, ó. Por onde? Preso com uma braçadeira na viga. Nessa viga que eu tenho aqui. Então, olha como a instalação é simples. Eu vou fazer um corte. Né? Eu tenho a laje, eu tenho uma viga, eu tenho a pia, tenho a cuba, eu tenho a saída aqui ó, no sifão. Ele tem que sair aqui nessa parede, tá? Ele desce aqui, passou aqui, ó, ele corre aqui, ó. Eu prendo ele na viga, do lado de fora. Deu para entender? Ó, faz isso, desce, passou da laje, ele corre preso aqui com uma braçadeira. A gente pode usar braçadeira tipo D, que é essa aqui, ó. Eu fixo ela aqui com uma viga, com uma bucha aqui, e aqui ela vai uma chavetinha. E a tubulação ela vai correndo assim, no alto da viga. Ah, não quero ver o tubo, dá até para fazer uma sanca pequenininha, não vai incomodar nada. Se eu tô levando esse tubo para lá, a gente parou no T, que? Qual? 4, né? TQ4, né? Vamos chamar esse daqui de TQ5, ó. TQ5. Para onde que eu tenho que mandar essa pia? Para onde eu tenho que mandar? Gordura. Uma caixa de gordura. Então eu posso fazer uma caixa de gordura aqui, ó, pequenininha, igual o exemplo que tem lá, ó. É uma caixa da Tigre. Essa caixa aqui, ó, ela tem 300 milímetros. Ela tem 13 entradas de 50 e uma saída de 75. Meu Deus. Tá? Não tem isso aqui, ó. Tá no limite dos 2 metros, ó. Então eu posso fazer a entrada aqui, ó. Eu posso até ligar nessa caixa aqui depois. Tá? Posso fazer isso aqui, ó. E essa tubulação, ela vem 2 opções. Não vai dar tempo de fazer o cálculo, tá? Se a gente já tivesse desenhado isso antes, daria tempo de fazer o cálculo para fazer bombeamento, etc. para cima. Vamos supor que a gente tenha a possibilidade de fazer a faixa de servidão no vizinho de trás. O que a gente faz? Mais uma caixa aqui e vai para a rede pública. Tudo bem, pessoal? O que a gente tem que marcar agora? Aqui, ó. Essa é a última caixa, não é? Caixa 1, CE1, caixa de esgoto 1, CE2, CE3, certo? Essa caixa aqui que vai ter óleo, aí eu vou fazer aquela separação. Eu vou fazer aqui uma caixa de areia, tá? Então ele está vindo naquela tubulação. Onde que está o desenho lá do? Ele está vindo aqui, né? Ele está vindo aqui numa caixa de areia. Aqui na sequência a gente vai ter uma caixa separadora de óleo. Aqui vai ter uma caixa coletora de óleo.
E aqui a gente, nessa aqui a gente faz a ligação já para coletar na nossa rede. Tá aí, ó, separado. Conforme aquele esqueminha. Eu vou tirar uma foto, mando para ti, para você mandar para a turma. Essas 3 caixas aqui. C3, o que a gente precisa ter em cada uma delas, ó. Olhem lá atrás, ó. A gente precisa ter a cota da tampa, a cota do fundo e a altura da caixa. Cota da tampa, todas elas 96,17, que é a cota do piso aqui, ó, tá? Então a gente tem, ó, CT 96,17, CT 96,17. Aqui, ó, eu quis deixar um piso um pouquinho mais baixo, tá? Eu tenho uma área permeável. Então vamos deixar CT 96,12, 5 centímetros mais baixo. Tudo bem? Ah, Sabesp. Agora você mais a Sabesp também. Eles pedem no mínimo uma caixa de 60 centímetros de altura. Então, ó, olhando uma caixa de inspeção, a gente tem o seguinte: a gente tem a laje, o fundo e a alvenaria, perdão. Ó, se eu tenho 60 centímetros aqui, ó, e o meu nível aqui, ó, é 96,12, essa laje, no mínimo, como é piso, aqui, geralmente a gente faz uma caixa, não tem circulação, 7 centímetros. Como aqui é piso de garagem, convém a gente fazer aqui com 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Porque pode passar roda de carro aqui. Aqui, ó, ela tem que ter 60. Então, olha que legal, ó. 96,12 menos 72, vai dar 95 e 40, né? É isso? É isso, né? Ó, 96,12 menos 72, é isso. Então, ó, cota do fundo dessa daqui, ó, 95,40. Esse tubo que eu vou ligar, meu maior tubo não é de 100. Naquela primeira tabela, na segunda tabela que eu passei para vocês, na primeira aula de esgoto, dava lá o seguinte, ó, o tubo de 100, ele aguenta 160 unidades Hunter de contribuição. O que eu tenho aqui é uma merreca, ó, porque, ó, tem 9, 18, aqui devo ter mais ou menos mais um ralo, aqui mais 9, 27, aqui na lavanderia mais ou menos uns 33, mais uns 9 aqui, mais 12, não vai chegar a 50. Então essa tubulação toda que a gente vai fazer na ligação das caixas, 100 milímetros, 100 milímetros, 100 milímetros, e vai para a rede pública com 100 milímetros também. Tudo bem? Vamos supor que essa minha distância, eu estou medindo aqui, ó, seja 3,20 metros. Tá? A cota do fundo, que eu falei aqui, ó, é 95,40. Vocês estão vendo o quê? Ali eu tenho um cano que está entrando, ó, o esgoto está indo para lá. Ali eu tenho um cano que está entrando, um cano que está saindo. Então, ó, eu tenho um cano que sai do fundo e tenho outro aqui, ó, 1 centímetro mais alto que esse. Se aqui eu faço a saída com 95,40, a cota que a gente vai colocar aqui, ó, tem que ser a do fundo da caixa. Que é o quê? O fundo do tubo. A geratriz inferior do tubo. Esse nível aqui, ó. Por onde vai passar o fluido. 95,40 aqui, desculpa, 95,41 aqui, 1 centímetro mais alto. Essa cota que a gente vai colocar aqui e a cota que a gente vai colocar aqui. Eu tenho 3,20 metros aqui. Qual é a cota do fundo dessa caixa? Olha só.
Eu tenho 3,20 metros de comprimento de tubo. Eu tenho 95,41 aqui, ó. Qual é o mínimo que eu posso ter aqui? Quanto é a declividade do tubo de 100? 2. Menor ou igual a 75, 2%. Maior que 75, que é o tubo de 100, é 1%, não é? Se eu tenho mais ou menos 3,20, tá? Vamos supor que fosse 3,5. Se a gente, para não dar medida quebrada, vamos subir 2%. Então, ó, 91,41. Se eu subir 7 centímetros, no mínimo eu teria que ter aqui, ó, cota do fundo, 7 centímetros mais alto que esse aqui. Se fosse 1%, 95,41, 95,44,5. Entenderam? Então, se a gente mantiver 1%, ó, a cota daqui, ó, essa cota aqui, ó, 95,4,5. Tá? O cano que está saindo. Então, a cota do fundo é 95,4,5. E o cano que está entrando aqui, ele tem que ser 1 centímetro mais alto. 95,46,5. Deu para entender? Eu estou com o sentido do esgoto indo para lá, ó. O sentido do esgoto está indo para cá. Daqui para cá, ó, tem mais ou menos aqui, ó, 12 metros. Tá? 12 metros com 1%, 12 centímetros. Tudo bem? 12 centímetros mais alto. Se eu tenho 95,44, ó, cota do fundo, 12 centímetros mais alto vai ser 95,56,5. Tudo bem? Tá dando para acompanhar o raciocínio? E aí, ó, eu já tô com elas colocada aqui. O que eu preciso colocar? A altura da caixa aqui, a altura da caixa aqui e a altura da caixa aqui, ó. Faz aí 96,17 menos 95,56,5. 61. Quanto? 61. 61 centímetros. Tá? Então a gente coloca 0,61 metros. 96,17 menos 95,4,5. 0,72,4. 0,72,4. Tá? 96,12 menos 95 Prático, isso aqui era amarelo. e 40. Desculpa. 72, né? 72. Deu para entender, pessoal? Esgoto está resolvido. Ó. Falta água pluvial. Essas caixas, elas já estão resolvidas. O que a gente vai precisar fazer? Só colocar a cota da tampa, a cota do fundo. Aí depois eu vou abrir o desenho lá para vocês verem. Posso mandar esse artigo para vocês, que é facinho, para vocês verem. Vai precisar aparecer a cota lá, vocês vão ver que tem altura diferente por causa do nível do óleo. Então, o que é importante? Sai o controle de óleo para cá, passa na caixa separadora de óleo e na caixa coletora de óleo. E aqui tem um cano que liga para a nossa rede, que vai para a rede pública, que vai só a água, tá? Então, o CA é caixa de areia. CSO, caixa separadora de óleo, que horas são? 5h40. E até que horas mesmo? Essa sempre é uma aula intensa, né? A gente ocupa tudo. Tá, né? Caixa coletora de óleo. De óleo, tá? Importante aqui é o TQ5 que sai da
da pia é 50 milímetros, tá? Essa tubulação aqui, ó, é 50 milímetros que sai da pia. E aonde eu enumero aqui o TQ5? Só que ele vem pro TQ4, certo? Ah, ele aparece aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Colado assim na parede, tá? Você pode deixar bem no cantinho. TQ5, 50 milímetros. Tá? Bom, tá faltando água pluvial. A gente já fez o quê, ó? AP1. AP1 tá mais ou menos aqui, ó. AP1, 75 milímetros. AP2, ela tá pertinho aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó. Imagina se a gente não loca isso na obra, o que que acontece? O esgoto sai na água da chuva e AP2, 75. coberto. 75. Ele vai sair bem no meio aqui, ó. A gente vai ter que desviar ele pra cá, ó. Dá pra fazer isso. Foi o que aconteceu naquele banheiro, tá vendo? Foi o que aconteceu num outro banheiro lá. Do lado de cá, ó, o que a gente tem, ó? A gente tem um tubo que a gente tinha combinado descer por aqui, tá? Então, ó, ele ia descer por fora mesmo aqui, ó, AP3, 75 milímetros. Ele ia aparecer por fora da edificação. E aí ele ia, só que ele aqui ele deveria ser trazido para cá, ó, para fazer a descida dele por aqui, ó, tá? Para despejar livremente aqui, ó. Então a AP3 morreria aqui, tá? 75 milímetros. Aqui, ó, a gente tem que ter uma tomada de água no ralo. E outra, nesse caso, olha que se a gente corre aqui, ó, a gente não tem parede para colocar. Professor, tô achando bem difícil esse trabalho. Oi? Tô achando bem difícil a nossa locação, de verdade. Tava Ó. me desesperando muito e ainda nem começou a água, entendeu? Ó, a água, ó, a gente tem que colocar um ponto aqui e um ponto lá. Aqui a gente tem parede. Mas aqui a gente pode deslocar pra onde? Pra cá? Então, não, até dá, ó. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente coloca o ralo aqui, conduz ele para cá. Vamos chamar aqui de AP4, tá? 75 milímetros. Ele vai sair mais ou menos aqui assim, ó. AP4, 75. Tudo bem? Aí ele vai sair mais ou menos aqui, ó. O que que é? Eu tinha desenhado já aqui, ó. Ele vai sair aqui e a gente corre prendendo ele na viga também, ó. Tá vendo? E transfere ele para cá, ó. Então aqui é o AP4, 75 milímetros. E ele também é aqui, ó. 75 aqui. AP4, 75. Aí ele vai sair aqui, ó. Por isso que eu tinha colocado essa caixa aqui, ó. Faz uns 15 dias, né, que a gente falou sobre isso, ó. AP4, 75 milímetros, certo? AP1 tá aqui, ó. A gente vai ter que tentar jogar uma caixa
mais ou menos aqui, ó. Eu acho que é melhor jogar aqui, ó. Ter consciência limpa, tô pagando. Eu posso ir a qualquer momento. Tá? Ele vai estar perto do TQ1 aqui, ó. Ele vai ter que ligar mais ou menos aqui, ó. Tá? Aqui C, Não tem Smart Fit. AP, caixa de água pluvial. Daqui, eu acho que é melhor a gente correr para cá. CAP2. Correr outra para cá. CAP3. E a outra para cá, ó. CAP4. Por quê? Porque essa a gente liga aqui, tá? Essa daqui a gente liga aqui. Essa a gente liga aqui. Aqui não é uma rampa? Daqui uns meses. Essa a gente liga aqui, ó. E essa aqui não liga pra cá. Hã? Não, ela liga aqui, ó. E aqui a gente precisa colocar uma outra caixa embaixo da escada para ligar na rede pública. Aí mesmo esquema. Tem que marcar. Se é tubulação de água pluvial, como ele está recebendo contribuição nos dois lados, até aqui pode ser 75 milímetros. Tem que não esqueçam que tem que colocar o comprimento, né? Tem que colocar, você vai ver lá, ó, diâmetro e comprimento. Diâmetro, comprimento. Aqui é melhor fazer de 100. Comprimento. 100. Comprimento. 100. Comprimento. Cota da tampa. Cota do fundo. Cota da tampa. E altura, né? Cota do fundo. Cota da tampa. Professor, pode fazer uma manteiga? Acabou. Se eu pegar uma lente, pode chorar assim. É sulfite, viu, pessoal? Ali parece que é uma... Se a gente tivesse lá, já trabalhando não para 50, a gente já desenhava tudo. Eu desenhei outra, junto com outra turma, em 2 meia aula, desenhamos tudo na escala já. A gente não tinha 1 para 50, né? Mas dá para entender? A gente reza, mas dá. Ó, ventilação sobe, esgoto e água pluvial desce. Eu acho que as tubulações tá de boa. As caixas aqui que para refazer os lembrar e entender. Ó, dá uma olhadinha. Tá onde?